Olá pessoal, eu sou Alcides e hoje vamos falar sobre oceanos e continentes. Se nós pensarmos no nosso universo, o universo ele é extremamente grande. Existem algumas teorias que dizem que o universo ele é infinito, algumas dizem que ele é finito. Porém, o que se sabe é que esse tão grande universo, ele está dividido em várias galáxias que, por sua vez, se dividem em vários sistemas solares, e esses sistemas solares estão divididos ou constituídos por vários planetas. Se nós pensarmos no nosso planeta, a nossa morada, a Terra, nós diríamos que a Terra, na verdade, é um planeta não tão grande, nem tão pequeno. As dimensões da Terra giram em torno de 510 milhões de quilômetros quadrados. Se você pensar isso comparando, pelo menos com o território brasileiro, o território brasileiro ele tem cerca de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Você diria que caberia dentro da Terra cerca de 60 territórios com as dimensões do Brasil. Imagine só isso. Bom, só que o nosso planeta, a superfície terrestre, melhor falando, ela é constituída por água e por terra. Por uma porção seca e por uma porção líquida. Quando nós pensamos aí nessa porção líquida, nós podemos chamá-las de oceanos, mares ou rio. Na verdade, essas massas líquidas, elas ocupam a maior parte da superfície terrestre. Pelo menos cerca de 70,7% da superfície terrestre ela é ocupada por águas, enquanto você tem aí que pelo menos 29,3% são ocupados pela porção seca, que nós chamamos de terras emersas. Em outras palavras, nós diríamos que a superfície terrestre pode ser dividida em oceanos e continentes. Só que, quando nós olhamos os oceanos na sua totalidade, nós temos ideia de que existe apenas um oceano, porque não existe nenhuma barreira, nenhuma massa terrestre compactando, circundando, ou digamos que dividindo os oceanos, para nós dizermos assim, ó, aqui é oceano tal, aqui é oceano tal e aqui é determinado oceano. Ao nosso olhar, nós dizemos que existe apenas um oceano, quando na verdade, de acordo com alguns critérios estabelecidos e instituídos, existem 5 oceanos. Bom, até o começo da modernidade, a maioria das pessoas do mundo, do velho mundo, por assim dizer, não conheciam esses 5 oceanos, porque, na verdade, as pessoas também não conheciam os limites
a forma e as dimensões da Terra. E por conta desse desconhecimento, as pessoas tinham medo de se aventurar em viagens marítimas. As pessoas tinham medo de adentrar os oceanos. E o oceano, que era um pouco conhecido na época, era o chamado Oceano Atlântico, batizado na época de Mar Tenebroso, por conta das violentas tempestades e por conta dos constantes naufrágios de embarcações que tentaram navegar em suas águas. Esse Mar Tenebroso também tinha vários desafios. Entre eles, ele era povoado de lendas, de monstros, de espécies que existiam ali que poderiam engolir as embarcações e seus tripulantes. Só com as primeiras viagens de circunnavegações da Terra é que a totalidade dos oceanos vão ser conhecidas e vão recebendo nomes, e nós passamos a dizer que existem pelo menos a quantidade de oceanos que existe hoje, que são, na verdade, 5 oceanos. Esses oceanos, na verdade, são o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Glacial Antártico. Mas o que seria um oceano? O que diferencia um oceano de um mar, por assim dizer? Um oceano, na verdade, é constituído por uma grande porção de água salgada que circunda ou compartimenta as massas terrestres constituída pelas terras emersas que nós chamamos de continentes. Ou seja, oceanos são as grandes massas de água salgada que cercam ou estão ao redor dos continentes. Enquanto os mares, eles são pequenas porções ou médias porções de água salgada que se encontram no interior dos continentes. Existem pelo menos cerca de 60 mares em toda a superfície terrestre. Mas falando de oceanos, o Oceano Pacífico, ele é o maior dos oceanos. E ele pode ser dividido, segundo alguns critérios, em Pacífico Leste e Pacífico Oeste. Já o Oceano Atlântico, ele também, segundo alguns critérios, ele pode ser Atlântico Norte e Atlântico Sul. E no caso, o Oceano Índico é um oceano que ele fica ali próximo ao Oceano Pacífico, mais ou menos dividindo ali aquela área da África e a Oceania. Enquanto que o Oceano Glacial Ártico é um oceano que fica na porção norte dos polos e ele é parcialmente congelado. O Oceano Glacial Antártico é um oceano que fica na porção sul do polo, sendo, na verdade, um oceano extremamente frio também. Bom, e no que se refere aos continentes? O que seria um continente? Quantos continentes existem? Quais são os critérios estabelecidos para determinar o que vem a ser um continente ou não? Geralmente nós dizemos que as grandes porções de terras emersas, elas constituem os oceanos, enquanto as pequenas porções seriam as ilhas. Lembre, quando nós falamos de terras emersas, nós estamos falando
das terras que não estão cobertas pelas águas dos oceanos e mares, porque também no fundo dos oceanos e mares existe terra, mas as terras que não estão sendo cobertas pelos oceanos e mares é que constituem as chamadas terras emersas, que vão formar aí as ilhas, os países, os continentes, por assim dizer. Existem pelo menos 2 critérios para se definir o que seria um continente. Existe o chamado critério ou conceito geológico geográfico e o chamado critério ou conceito histórico cultural. De acordo com o conceito geológico geográfico, que leva em conta o processo de formação da Terra, o processo de formação dos continentes. Na verdade, que é um conceito que leva em conta as características naturais da Terra. Esse conceito ele define um continente como uma extensa massa de terras emersas, limitadas e ilhada pelas águas dos oceanos e mares. Ou seja, esse critério diz que um continente, na verdade, é uma grande porção de terra emersa que está cercada por águas dos oceanos e mares por todos os lados. Segundo esse conceito, na verdade, no mundo existiriam apenas 4 continentes, porque se observando, nem todos os continentes eles estão cercados por todos os lados pelas águas dos oceanos e mares. Sendo dessa forma, o conceito geológico e geográfico considera a existência desses 4 continentes, dizendo que existe o continente euro-afro-asiático, ou seja, a junção do continente europeu, africano e asiático, formando apenas um continente. E que, na verdade, a Europa não seria um continente, mas uma grande península ou uma grande extensão do continente asiático ou da Ásia. Existe o continente americano, o continente da Oceania e o continente antártico, segundo esse critério ou esse conceito. Mas também existe o chamado conceito histórico-cultural. Segundo esse conceito, esse critério, o histórico-cultural, ele leva em conta mais a influência dos fatores históricos e culturais sobre a formação dos povos e dos países. Ele é um critério mais utilizado e que dá mais importância aos fatores históricos e culturais do que os fatores naturais no processo de formação de povos, países e que irão dar origem aos chamados continentes. Ou seja, quando determinado grupo de povos foram se agrupando em determinada região do globo terrestre ou da superfície terrestre e depois dando origem a determinadas áreas, determinados territórios, que posteriormente passaram a ser chamados de países, né? E esse conjunto de países recebeu o nome de um continente e sendo denominado por determinado nome o tal continente. Bom, segundo o conceito histórico-cultural, existem 6 continentes, que na verdade são América, Europa, Ásia, África,
Oceania e Antártida, também chamado de Antártica. Mas lembre, Antártica não a cerveja, viu? Esse continente pode ser chamado por dois nomes, Antártica ou Antártida, por assim dizer. Bom, se existem 6 continentes no mundo, segundo o conceito ou critério mais aceito, quais seriam as características desses principais ou desses 6 continentes que existem no mundo? Começando pela América, podemos dizer que a América é o segundo maior continente do mundo em extensão territorial. É o segundo maior em extensão territorial. Mas, se levarmos em conta a latitude ou o critério latitudinal do continente americano, nós diríamos que ele, na verdade, seria o maior continente do mundo, porque ele se estende de norte a sul e, na verdade, ele abrange os 2 hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. O continente americano ele é constituído por 35 países e tem uma população de cerca de 1 bilhão de habitantes. A divisão desse continente nós não iremos falar nesse momento. Isso aí vai ficar para o próximo vídeo. A gente grava um vídeo para falar aí sobre a divisão do continente americano segundo alguns critérios que são adotados. Bom, a Europa, na verdade, em extensão territorial, é o 5º maior continente do mundo, o chamado Velho Mundo ou Velho Continente, constituído aí por cerca de 50 países. É um dos continentes mais rico, porém não tão povoado assim. É um continente que tem, na verdade, uma renda per capita bastante alta. A população da Europa ela é estimada em cerca de 743,1 milhões de habitantes. A Ásia é o maior continente do mundo e também o continente mais populoso do planeta. A Ásia ela tem, na verdade, 48 países e uma população estimada em cerca de 4,436 bilhões de habitantes. Dessa forma, cerca de 6 ou 7 habitantes do mundo habitam no continente asiático, por assim dizer. A África, em extensão territorial, é o 3º maior continente, mas também é o continente que tem o maior número de países, 54 países, e também é o continente, melhor dizendo, é o continente mais seco e o continente mais pobre do mundo, embora esse continente possua muitas reservas de minerais e de pedras preciosas, que em muitos casos são explorados por outros países e que levaram até a conquista desse continente, né? Que também seria assunto para um outro vídeo, que seria, na verdade, o imperialismo ou neocolonialismo. A população do continente africano é relativamente pequena, é de cerca de 1.216 milhões de habitantes, porque a maior parte do continente africano
é constituído por deserto. E está ali o maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara. A Oceania, ou continente da Oceania, na verdade é o menor continente do planeta, considerado, na verdade, um continente formado por um conjunto de ilhas. É um continente oceânico. E há quem diga que a própria Austrália seria um subcontinente da Oceania e não um país pertencente à Oceania. Mas, segundo alguns critérios, né, a Oceania, na verdade, é um continente que abrange também a Austrália. Sendo dessa forma, a Oceania tem cerca de 15 países e uma população calculada em 21.292.000 habitantes. E a Antártida, que é o sexto e último continente, é o quarto maior continente em dimensões territoriais. Ele também é o continente mais frio e seco entre os 6 continentes. É considerado o continente gelado. Esse continente ele não está dividido em países, ele também não pertence a nenhum país, segundo uma convenção internacional, e a população desse continente, Antártida, é constituída por pesquisadores de vários países do mundo, que se revezam lá em épocas do ano, fazendo pesquisas científicas e enfrentando condições extremas naquele continente muito frio, muito gelado. Estamos encerrando aí o nosso vídeo de hoje e curta, compartilhe esse vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal. Você curtindo aí o nosso vídeo, o YouTube vai recomendá-lo aí como um vídeo de relevância, um vídeo importante, e dessa forma você vai estar ajudando aí o nosso canal Viagem nessa História. Obrigado pela atenção.